Olá, amigo reparador, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos te ensinar na prática a você vencer os obstáculos de remover um conector de uma ECU, um painel, seja qualquer tipo de placa que tem conector, tem pinos, é soldado na placa, você está cansado de, ao fazer essa remoção, não dá conta de remover? Tenta aquecer ali com o soprador, toda a parte dos pinos, mas não sai de jeito nenhum. No vídeo de hoje vou te ensinar 10 top dicas que você vai sair daqui expert na remoção de conector. E fica até o final do vídeo porque a última dica é top. Você não pode perder as 10 dicas. Caneta e papel na mão, vai anotando aí as dicas, tá? Sem enrolação, vamos pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Dica 1. Habilidade com solda. Não adianta você tentar fazer algo sem você não conhecer. Você precisa criar habilidade. Não adianta você pegar uma peça de um cliente e mexer sem você ter experiência. É você criar hábitos de fazer aquilo, ok? Você pode pegar uma placa sucata que tem um conector e agora você vai treinar, certo? Então vai aí, arruma agora aí uma placa que não é de cliente e nós vamos treinar aqui agora, beleza? Então você precisa criar habilidade, criar prática, para na hora que chegar o serviço do cliente, você não demorar muito para fazer e não correr o risco de danificar a peça e ter um prejuízo pior. Dica 2. Equipamentos necessários. Um equipamento indispensável para você fazer uma troca de um conector é um suporte para a placa. A gente usa aqui esse modelo, mas eu gosto mais de usar um outro modelinho aqui, que eu vou deixar aí a foto para você ver, tá? Que ele está em uso no momento. Então, isso aqui é indispensável, pessoal, porque isso aqui você vai ter um apoio melhor para você não precisar usar a sua mão para segurar a placa. Com certeza, ferro de solda. Utilize sempre um ferro de solda de uns 40 watts, porque você não pode aquecer também tanto a placa, não pode utilizar aqueles ferros que o pessoal utiliza para soldar fios grossos. Não utilize aqueles ferros, porque além de danificar a placa, eles também passam corrente pela ponta, tá? Sobre a questão dos pinos negativos, que você vai precisar utilizar um ferro pelo menos de 60 watts, beleza? Então, mas para começar, com o de 40, 45 watts você vai trabalhar tranquilo, beleza? Solda. Ah, Thiago, solda com certeza, né? Precisa? Sim, precisa. Só que você precisa de solda de qualidade, tá? Eu uso aqui sempre da marca Cobbix, beleza? É a solda que eu mais gosto de trabalhar, tá? Você precisa de solda de qualidade. Não vai utilizar solda, certo? Que você compra aí na lojinha de R$1,99, aquele bastãozinho lá, não vai dar legal, ok? Sugador, pessoal. Sugador, muito importante, tá? Eu sei que quem está começando não tem muita grana para investir, mas algumas coisas elas são essenciais no preço, por conta da qualidade. Então, eu utilizo essa daqui, ó, da marca AFR. Gostei, é um sugador muito bom, tem uma boa sucção. Não esquece que tem que usar essa borrachinha, senão você vai estragar o plástico da ponteira do seu sugador, tá? Vamos pro próximo. Fluxo. Também é barato, certo? Lembrando que eu não estou aqui mostrando as coisas mais caras. Estou te mostrando uma forma de você poder fazer o serviço da forma menos custosa possível para você ter um maior lucro. Mas o fluxo é necessário. Por quê? Porque o fluxo ele vai ajudar a hidratar a solda, vai deixar uma solda de mais qualidade. Eu vou falar também sobre ele na próxima dica. No mínimo uma escovinha de dente, tá? Fala aí pra mim se você já danificou a placa com a escovinha de dente dessa aqui. Eu trabalho já há bastante anos e nunca danifiquei nenhuma placa por questão de energia estática com escova de dente, certo? Não sou contra quem tem essa teoria, realmente essa teoria existe, mas às vezes a pessoa não tem condição e a escova de dente vai te servir muito bem. Vamos lá. A malha de soldadora. Depois que você remove os pinos, você pode vir aqui com a malha de soldadora, aquece ela, tá? Se você quiser dicas sobre como utilizar a malha de soldadora, fala aí no canal, nos comentários, responde eu quero
e eu vou fazer um vídeo para você como utilizar da forma certa a malha de soldadora, tá? Então, esse aqui é um agente ótimo de limpeza. Álcool isopropílico. Ah, Thiago, é muito caro. Álcool isopropílico. Usa thinner, usa álcool 100%, vai fazer a mesma função, tá? Então, mas de uma maneira profissional é o álcool isopropílico. Ele vai te ajudar na limpeza da placa, na remoção daqueles grudes que fica depois que você remove a solda, beleza? E uma coisa indispensável, boa e barata, eu tenho essa lupa aqui, ó. Ela tem até um LED, tá vendo? Vai me ajudar a iluminar. Ela tem 2 graus aqui de visualização. Ela tem um modo macro nessa lupa pequena e tem um modo avançado um pouco aqui nessa lupa maior. Então, baratinho, certo? Vai te ajudar bacana, tá? Baratinho também, tá? A esponjinha, ela vai ajudar para você poder limpar a ponta do ferro, certo? Também pode ser utilizado aquela outra esponja ou até um pedaço de bombril mesmo. Se você não tem uma esponja no momento, utilize um pedaço de bombril para limpar a ponta. Dica número 3. Ferro de solda sempre com a ponta limpa. Não adianta você utilizar todas essas dicas que eu te passar aqui e não utilizar essa dica aqui, muito importante. O ferro, quando ela vai aquecendo, ela vai tirando algumas impurezas do metal e vai ficando na ponta, certo? E essas impurezas, elas não podem vir para aqui. Por quê? Porque isso aqui vai prejudicar a sua solda e também a sua de solda. Porque, além do mais, as impurezas, elas diminuem a temperatura da ponta do ferro direto na placa. Então, sempre com a esponjinha molhada ou um bombril. O bombril você não vai molhar, né? Porque senão você vai enferrujar o bombril. Mas você sempre dá uma limpeza aqui. Então, limpar, ó. Deixa limpo, passa até ficar de uma forma brilhante, tá vendo? A ponta brilhante, ok? E sempre estanhar a ponta, tá? Estanha a ponta antes de fazer o derretimento aqui dos pinos. Não pode, pessoal, ficar raspando com a ponta do ferro, tá? Não pode ficar aqui, ó, forçando, não é força, é temperatura ideal e também solda ideal, ok? Dica 4, solda de qualidade. O que a gente quer dizer que o material estanho precisa ser de qualidade, precisa de ser de uma marca boa, tá? Vamos lá. Uma solda de qualidade, quando você aquece ela aqui, ó, você vê brilho nela. Uma solda de má qualidade, você solda e fica cinzento. A não ser que você não tirou todo o resíduo da solda antiga. Aí pode ter realmente uma incompatibilidade química e ela pode ficar cinzenta. Mas se não, ela tem que ficar nessa cor aqui, ó. Prateada, um prata brilhoso, tá? Ok? Dica 5. Paciência. Não adianta você ter todos os equipamentos certos e não ter paciência. Tudo tem seu tempo. Aqui, a ilha, que é esse buraquinho aqui é onde fica os pinos, onde os pinos entram, ele tem a sua temperatura ideal. Vai ter ilha que vai ter mais massa, mais cobre, e por isso precisa ser aquecido mais tempo. Você precisa segurar um pouco mais o ferro. De leve, paciência. Não força o ferro, é com paciência. E percebeu que a solda ela ficou líquida, ó. Então ela derreteu. E percebeu que o pino está se movendo, é porque isso quer dizer que toda a solda está líquida, tá? Beleza? Dica 6. Usar o sugador de qualidade e um sugador rápido, tá? Existem vários tipos de sugadores no mercado, mas para quem está começando precisa comprar um sugador simples, correto? Você está ainda meio indeciso se vai dar certo o negócio, então compra um sugador simples, tá? Vou te mostrar aqui, ó. O sugador, o que ele precisa fazer? Você precisa remover aqui o pino, né, com o sugador. E você precisa aquecer. E ele precisa ser um sugador eficiente. Ó, sugador eficiente. Você precisa o mais rápido possível
tirar toda a solda, tá? Ó, aqui já saiu já, o pino já tá balançando aqui, ó. Ó, tá vendo? Está balançando. Então precisa ser eficiente. É lógico que vai ter pino que você vai precisar sugar 3, 4 vezes, tá? Lembrando, pessoal, antes de você fazer a remoção, você precisa primeiro fazer uma ressolda, ó. Você precisa fazer uma ressolda. Aqui saiu mais fácil porque eu já tinha desoldado. Mas você precisa fazer uma ressolda em todos os pinos. Ó, aquece, ressolda. Tá vendo? Ressolda todos os pinos que você precisa remover. Por quê? Aí você vai estar colocando uma solda que tem chumbo, porque a maioria dessas soldas que vêm originais, elas são lead free, elas não têm chumbo, elas são mais duras, tá? Então a gente coloca a solda tradicional que a gente usa aqui no Brasil e vai ficar melhor para dessoldar. Você também pode estar utilizando, passando um fluxo primeiro aqui e ressoldando, tá? Dica 7. Tomar cuidado com os pinos negativos. Eles são o vilão de quem quer remover conector de placa. Por ele ter um maior excesso de cobre, porque o pino negativo é ligado em uma maior parte, ou seja, em uma boa parte de cobre aqui da placa, é preciso que esse cobre ele sofra também um aumento de temperatura, porque vai haver uma troca de calor, onde quem tem mais massa dissipa mais, correto? Então, aqui a gente precisa aquecer uma boa parte desse pino para que possa sair. Só que tem que ter cuidado com ele, porque além dele dificultar a saída, ele também vai fazer com que você perca a paciência e danifique a ilha, tá? Então, o que é que você precisa fazer primeiro? Descobrir quem é o negativo. Como é que eu vou descobrir? Quando você for retirar ele, você vai perceber que ele demora mais a aquecer, certo? Então, você não pode ficar raspando, como eu falei. Você primeiro estanha com solda limpa, com solda nova, espera aquecer, tá? Esperou aquecer, você vem com o sugador, prepara, e você precisa deixar o sugador reto para que pegue a maior quantidade de passo possível para fazer o vácuo, tá? Então, ó, chegou aqui, aqueceu rapidamente, você puxa, tá? Ó, ele dá um trabalhinho mesmo, tá? Mas com paciência ele vai. Eu já tirei esse conector aqui, certo? Só que aqui você precisa ter paciência, tá? Vai estanhando novamente, vai colocando aqui, ó. E vai aquecendo, beleza? Ó, você vai aquecendo aqui, espera aquecer bastante, porque todo esse cobre aqui ao redor precisa também aquecer, ó. Que é tudo negativo, tá? Então, ó, já tá aquecendo mais aqui, ó. Aí vai ficar mais fácil. Ó. Ó, maravilha. Tá quase já. Quase saindo já, ó. Ó. Pronto. Saiu, ó. Pino folgado. Ok? Dica 8, pessoal. Fluxo. O uso do fluxo e a sua importância. O fluxo ele ajuda a deixar a solda um pouco mais lubrificada e por isso ela fica um pouco mais líquida. Ele também tem um fluxo interno aqui. Porém, quando ele é aquecido por um determinado tempo, maior do que o normal, ele perde as suas características de lubrificação e começa a ficar uma solda ressecada, porque a temperatura ela faz isso, né? Então, o fluxo ele ajuda a manter essa lubrificação por mais tempo, tá? Então, eu utilizo esse fluxo aqui, ok? E vai te ajudar bastante, tá? Por isso que às vezes você vê nos vídeos, o pessoal meleca tudo, é fluxo para retirar, é fluxo para colocar, por causa disso. É muito importante o uso do fluxo. Já anota aí para você comprar, tá? Nona dica, limpeza. Limpeza é essencial. Por quê? Quando você vai fazer uma dessolda, aqui ó, ao redor vai ficar cheio de impurezas e cheio também de resíduos de solda, certo? Então, o que acontece? Depois que você remove o conector,
você precisa fazer uma limpeza aqui, tá? Precisa fazer uma limpeza para remover todos esses resíduos, porque isso vai aumentar a qualidade da sua solda, certo? Não adianta você querer soldar aqui por cima, que não vai ficar legal. Você precisa fazer uma limpeza. Como é que é a limpeza, Thiago? O meu caso aqui é o álcool isopropílico, o seu caso pode ser thinner ou álcool 100%. E você, com a escovinha, você vai limpando, ó. Você vai limpando até ficar bem limpinho, ok? Com isso você remove todas as impurezas. Dica 10. Quantidade de solda. Você precisa treinar isso aqui. A quantidade de solda, ela não pode ser nem pouca, como eu fiz aqui agora, e nem muita. Tá vendo? Por quê? Primeiramente, a quantidade de solda, se os pinos for muito perto, você aumenta a chance de curto. Então, você precisa ter uma quantidade de solda ideal. Para isso, você precisa fazer o que eu falei na dica 1, habilidade com solda. Lembra? Você precisa treinar para você ter habilidade. Então, qual é a quantidade certa, Thiago? A quantidade certa é que cubra os pinos por completo e não fica nenhuma falha, tá? Com isso, você vai ter a ajuda depois da sua lupa aqui, ó, para você poder visualizar se o pino está bem soldado, tá? Então, vou mostrar para você ver aqui. Vamos pegar esse caso aqui, ó. Você vai colocar para cobrir, ó. Cobriu 100%, tá bem soldado, ok? Então, presta atenção na questão de solda. Outra coisa é a questão estética. Depois alguém pega esse módulo que você soldou e vai olhar para fazer algum reparo, até o próprio cliente vai abrir e ver aqueles bolos de solda. Que é que vai imaginar, não é? Fala, nossa, o serviço que o fulano fez não ficou legal, olha para isso, olha o tanto de bolo de solda. Beleza? Depois dessas dicas, eu te garanto que você, praticando, colocando em prática tudo que eu falei aqui, você vai ficar fera na solda, fera em remoção de conector. Comenta aí nos comentários se tem alguma coisa que você achava que eu tinha que ter citado aí também, tá? Ajuda aí para nós poder melhorar o canal. Aproveita e se gostou do vídeo, dá um like e também compartilha esse vídeo com algum amigo seu que você precisa que ele saiba dessa informação de como remover de forma correta o conector, tá? Aproveitando, quero deixar aqui para vocês os meus agradecimentos. Nós somos já quase 3.500 inscritos e isso graças a você que continua sempre aqui assistindo nossos vídeos e nos motivando cada vez mais a produzir conteúdo. Então, comenta aí também qual é a ideia do próximo vídeo que você acha que eu poderia mostrar. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fica com Deus. Valeu.